Bom dia e boa tarde, meus caros alunos. Essa nossa aula irá servir tanto para os alunos do nono ano da manhã, quanto para os alunos do nono ano da tarde, né? Então, na nossa primeira aula remota, a gente vai estar revisando o nosso conteúdo de porcentagem que nós vimos aí no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu expliquei para vocês algumas situações onde estão envolvendo a porcentagem. No nosso dia a dia, a gente acaba escutando várias situações. Situações essas que envolvem aplicações, que envolvem empréstimo, que envolvem desconto. Então, muitas situações ocorrem no nosso dia a dia. Exemplo, quando eu vou no supermercado, lá está lá uma promoção. Geralmente, promoção, você vai pagar mais ou você vai pagar menos? Geralmente, promoção, você vai pagar o quê? A menos. Então, ele dá uma pequena condiçãozinha lá, que se você comprar determinado valor, você acaba tendo desconto de tantos reais e assim por diante. Então, essas situações, todas elas são trabalhadas por meio da porcentagem. Só que antes de nós trabalharmos a porcentagem propriamente dita, a gente precisa aprender, ou melhor, relembrar algumas estruturazinhas, como uma delas é a da fração. Essa é a estrutura da minha fração. Na minha fração eu tenho o número de cima e eu tenho o número de baixo. O número de cima, eu digo que ele é quem? Que ele é o numerador, ou ainda que ele é quem? Que ele é o antecedente. O número de baixo, eu digo que ele é quem? Ele é o denominador, ou ainda que ele é o consequente. Então, a gente pode, nos exemplos, nas atividades, nos exercícios, estar encontrando algumas dessas situações, dessas nomenclaturas. Então, lembre-se, antecedente, número de cima, consequente, número de baixo. Denominador também é o número de baixo e numerador é o número de cima. Cada um deles tem uma funçãozinha. A exemplo, qual é a funçãozinha do denominador? O denominador ele vai indicar quantas partes iguais essa unidade está sendo dividida. Então, se eu tenho um objeto, se eu tenho qualquer coisa que seja, em quantas partes eu dividir, aquela quantidade ali vai ser quem? O meu denominador. Certo? O número de cima, que é o meu numerador, ele também tem uma funçãozinha. Qual é a função dele? A função dele é indicar em quantas dessas partes iguais eu vou considerar. Como assim, professor? Vamos fazer um pequeno exemplozinho. Não, melhor ainda. Vamos aqui para nossas situações que eu coloquei no material para a gente estar analisando, né? A seguir temos algumas figuras, né? 1, 2, 3, 4. E a gente vai tirar a nossa fraçãozinha mediante essas figuras. Então, a nossa primeira figura seria um retângulo. Eu dividi em quantas partes iguais esse retângulo? Eu dividi em duas partes iguais. Então, a quantidade de partes que eu divido vai ser quem? O meu denominador. E quantas partes eu considerei? O que é se considerar? É pintar, é comer, é tirar, dependendo da situação que vai estar envolvendo a questão da fração. Então, nesse caso aqui, eu pintei, né? Mais escurinha, quantas partes das duas? Eu pintei uma partezinha, que está bem aqui. Então, ela está dividida em quantas partes? Em duas e apenas uma parte considerada. No nosso segundo exemplo, o mesmo retângulo, só que agora eu já dividi ele em quantas partes iguais? 1, 2, 3. Então, em quantas partes iguais eu dividi, vai ser o meu denominador. Quantas foi que eu considerei? Somente uma. No meu terceiro exemplo, de novo, nosso retângulozinho. Em quantas partes eu dividi? Não sei se vai ficar bem nítido, mas bem aqui tem uma pequena divisão. Deixa eu acender mais um pouquinho aqui para ver se fica bem nítido. Quantas partes seriam iguais, né? Mas eu acabei puxando mais para o lado aqui um pouquinho. Em quantas partes iguais eu dividi? Foram 3. Então, meu número de baixo. E quantas partes eu considerei? 1, 2. É o meu número de cima. E o nosso último exemplo aqui, só para reforçar um pouquinho essa parte de fração. Quantas partes eu dividi? Quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. Então, essa quantidade vai ser quem? O meu numerador ou o meu denominador? O meu denominador. Tá? Quantas dessas 4 partes eu considerei? Somente uma parte. Então, ficando dessa forma. Fazendo a leitura, eu tenho 1 sobre 2, ou meio. Eu tenho 1 sobre 3, ou 1/3. Eu tenho 2 sobre 3, ou 2/3. Eu tenho 1 sobre 4, ou 1/4.
Existem também outras formas de ler, mas nós não vamos nos aprofundar muito porque não é esse o objetivo em si da aula de hoje, né? Na porcentagem, nós temos a nossa razão centesimal. O que seria esse centesimal? São razões cujos denominadores, lembra lá, o denominador é o número de cima ou é o número de baixo? É o número de baixo, né? Ou seja, o nosso consequente. Todas elas vão ser o quê? Denominador igual a 100, certo? Então, aqui nós temos 3 exemplos, ó. Então, todos os 3 exemplos, se você observar, ó, o denominador é quanto? O denominador é 100. Então, quando eu tiver as minhas frações, que uma fração nada mais é do que uma razão. O que é uma razão? É uma divisão de 2 números, tá? Só para não confundir a cabecinha de vocês. Então, isso aqui eu posso ler como se fosse uma fração, como uma razão ou ainda como uma divisão, tá? Então, quando nós estivermos diante de uma razão cujos seus denominadores forem 100, nós estamos diante de uma razão centesimal. Já a nossa porcentagem, ela é representada por esse símbolo bem aqui, ó, tá? Esse símbolo quer dizer o quê? Por cento. Lembra lá das nossas aulinhas, né? Então, aqui estou diante de uma razão centesimal, certo? Então, a porcentagem ela é uma razão centesimal. Então, todos os seus denominadores eles vão ser igual a 100. Então, como é que eu posso fazer a leitura disso aqui, ó? Eu vou ler o que, ó? 2 por cento, né? Aqui é 2 sobre 100, mas na porcentagem, como é que eu faço a leitura? Ó? 2, isso aqui, esse símbolozinho representa o que, ó? Por cento. Então, leio o nome do número com o nome do símbolo, 2%. Aqui embaixo, 40%. E aqui mais embaixo, quanto é? 5%. Esse por indica que ele está sendo o quê? Ó? Dividido, que o número de baixo é o número 100. Então, essa estruturazinha aqui que nós estamos trabalhando, eu vou dizer que ela é o quê? Que ela é uma taxa percentual, né? Então, essa representaçãozinha bem aqui, ó, 2%, 40%, 5%, 10, 30, 100, eu digo que ela é o que? Uma taxa percentual. Aqui é uma o que? Uma razão centesimal. E aqui, na forma dessa estrutura do símbolozinho da porcentagem, eu digo que é uma o que? É uma taxa percentual. Após essa pequena explanação, né, dessa pequena revisãozinha que nós vimos, dessa parte introdutória de porcentagem, nós vamos fazer um pequeno exercício com 6 questões. A primeira questão, bem simples, bem direta. Observe o exemplo e escreva as frações, tá? As fraçõezinhas aqui, as nossas razões, né? Como porcentagem, ou seja, eu vou dar a razão centesimal para vocês e eu quero que vocês me escrevam ela na forma de quê? De taxa percentual. Nesse exemplo aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1, que é o meu numerador, e o meu denominador é quem? É o 100. Então, eu estou diante de o quê? Ó? De 1%, né? Então, vou escrever dessa forma aqui, ó, 1%. Beleza? Então, seguindo essa mesma lógica, essa mesma ideia, vocês vão fazer a letra A até a letra E. Tudo certo? A segunda questão, ela já é o contrário da primeira. Eu vou estar dando a taxa percentual para vocês, né? Com a nossa simbologiazinha aqui. E eu quero que vocês me deem o quê? A razão centesimal. Então, como é que eu irei fazer? Ó, o 8 vai ser quem? O número do meu numerador, certo? E esse símbolo aqui, lembra lá? Esse símbolo vale quantos por cento? Ele vale 100%, né? Então, a leitura dele é como se fosse ler o quê? O 8%. Ou seja, então o 8 vai ser o numerador e a minha divisãozinha vai ser o que? Ó, vai ser o número 100. Então, do jeito que foi feito aqui, vocês vão fazer também da letra A até a letra E. Beleza? A terceira questão já requer um pouquinho mais de vocês, tá? Porque eu já vou estar diante de razões que não são centesimais, ou seja, os seus denominadores não vão ser 100, vão ser outros valores que não são 100. Mas tem uma formazinha de nós transformarmos ela. Olha como é que nós iremos fazer. Para transformar 3 sobre 2 em forma de taxa percentual, devemos multiplicar
por 100, quem? Ó, numerador, lembra lá, o numerador é o meu número de cima. E depois, o resultado, dividir pelo meu quem? Pelo meu denominador, ou seja, o meu número de baixo. Então, olha como eu vou fazer. A minha razão é quanto? 3 sobre 2. Ele está me dizendo que eu devo o quê? Que eu devo multiplicar. Então, está aqui o meu sinalzinho de multiplicação, certo? Por quanto? Por 100. Então, eu vou fazer aqui em cima, ó, na minha razão aqui em cima, o que ele me pediu. Multiplicar o 100 pelo meu numerador. Então, meu numerador é 3, então eu vou fazer, ó, 3 vezes 100, certo? Só que eu não posso esquecer de quem? Do meu 12. Então, eu vou passar o tracinho e colocar meu 2 aqui embaixo. E depois o resultado, qual é o resultado? O resultado de 3 vezes 100. Quanto é o resultado de 3 vezes 100? Se eu fizer 3 vezes 100, 3 notas de 100 reais, vai ser quanto? Vai ser 300, né? O resultado de 100, aliás, o resultado dessa multiplicaçãozinha aqui, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que dividir pelo denominador. Quem é o meu denominador? O meu denominador é quem? Ó? É o número 2, né? Então, eu irei fazer 300 dividido para quanto? Para 2. Então, eu costumo dizer para meus alunos que toda vez que a divisão por 2 é a metade. Então, se eu tenho 300 reais, se eu vou dividir pela metade, quanto é que vai dar para cada pessoa? Vai me dar 150. Só que como eu estou trabalhando com porcentagem, vai ser quantos por cento? 150%. Então, se eu transformar 3 sobre 2 para a forma de taxa percentual, esse 3 sobre 2 são quantos por cento? Ó, são 150. Então, da mesma formazinha, vocês irão fazer na letra A, letra B, até a letra F, tá? Não se esqueçam, pega o 100, multiplica com o número de cima, vai achar um pequeno resultado, e após achar esse resultado, você irá dividir pelo número de baixo. Essa vai ser a nossa taxa percentual. Quarta questão. A nossa quarta questão, ela é assim. Eu vou dar uma figura para vocês. Foi por isso que a gente fez a revisãozinha lá de fração, né? E aqui, primeiro, são perguntas bem básicas. Qual o número total de quadrinhos? Então, isso aí, né? É a questãozinha café com leite, digamos assim. Qual o número de quadrinhos pintados? Também uma questãozinha de café com leite. É só você ir lá pintar, aí você lá contar quais são os quadradinhos pintados. E agora sim, ó, qual a taxa percentual, lembra lá, taxa percentual de quadrinhos riscados. Então, para achar essa taxa percentual, você vai ter que primeiro tirar a minha razão daqui, né? Se ela for uma razão centesimal, que eu acho que ela não é, né? Vai ser bem fácil. Mas caso ela não for uma razão centesimal, ela for uma razão igual a essa daqui, aqui na letra F, um exemplo, você vai ter que fazer igual ao procedimento que você fez na terceira. Multiplicar por 100 e o resultado dividir pelo número de baixo, que é o denominador. E aí você vai achar o valor da letra C. Beleza? Quinta questão. Expresse na forma de taxa percentual a parte riscada de cada figura. Então, a mesma coisinha, né? Não sei se está bem nítido aí, mas acho que está assim. Conta em quantas partes são divididas, vê quantas foram consideradas. Tira a primeira razão, tira a primeira fraçãozinha. Após tirar a fraçãozinha, que vocês vão tirar quem é a taxa percentual da letra A e também a mesma coisa na letra B, ok? A nossa sexta e última questão. Eu tenho uma caixa, tenho quantos cartões? 40. Desses 40 cartões, eu tenho 5 que são brancos, 15 que são amarelos e 20 que são o quê? Vermelhos. Ok? Então, é como se essa minha caixa fosse dividida em quantas partes no total? Ela fosse dividida em 40. Então, dependendo da análise que você for fazer, por exemplo, eu quero fazer aqui, não posso nem fazer porque eu vou acabar respondendo, né? Mas eu estou empolgado, vamos lá. Eu já ia dar uma resposta para você, não pode dar resposta. Vamos lá, letra A. Qual é a taxa uma outra coisinha que eu acabei não mencionando para vocês. Dependendo do livro, do local, do site, da pessoa que você estiver tendo contato, pode-se estar lendo taxa percentual ou ainda taxa porcentual, que é de porcentagem. As duas formas
estão corretas, ok? A porcentagem e a percentagem, é assim que é dita, né? Então as duas formas são consideradas como corretas, ok? Vamos lá, qual é a taxa percentual? É estranho, né? Bora ler percentual. Qual é a taxa percentual dos cartões brancos? Então, você vai ver qual é o total de cartão, certo? E vai ver quais são os brancos, né? Qual foram os considerados, que nesse caso aqui é o branco. Você vai armar a sua razãozinha e daí fazer a taxa percentual, que é igualmente a nossa terceira questão aqui, ó, baseada na terceira. Sexta questão. Qual é a taxa percentual dos cartões amarelos? Também segue o mesmo raciocínio, tá? E a última, qual é a taxa percentual dos cartões vermelhos? Também a mesma coisinha, tá? Só para não dizer que eu sou ruim, eu vou fazer a letra A para vocês, tá? Então vamos lá. Então, na nossa caixa, ela possui quantos cartões? 40. Então é como se essa caixa estivesse dividida em 40 partes iguais, tá? Então essas 40 partes iguais, ela será o que? O meu numerador ou o meu denominador? O meu denominador. A letra A, ela está fazendo questão de quem? Dos cartões brancos. São esses que vão ser considerados. E quantos são os cartões brancos? São 5. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Então lembram lá da terceira questão, para a gente transformar, a gente vai ter que multiplicar por quanto? Por 100. Então vai ficar 5 vezes 100, né? E esse valor vai ser dividido para quanto? Vai ser dividido para 40. Se eu fizer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 5 vezes 100, e aqui embaixo coloco quem? O 40. Professor, eu posso cortar aqui, igual o senhor? Pode, você pode cortar, mas eu ainda não vou fazer ainda esse processo porque eu quero ensinar a parte de divisão para vocês, beleza? Então aqui no final eu tenho o que? Eu tenho 500 dividido para 40, então vamos fazer essa divisão. 500 dividido para 40, né? Então vou começar, ó, por 50. Na minha tabuada de 40, quem mais se aproxima do 50 é o próprio 40. E ele foi multiplicado por quanto? Pelo número 1. 40 vezes 1 vai dar 40. 40 para chegar em 50 vai faltar quanto? Ó, 10. 10 dá para dividir para 40? Não, né? Então, bora prosseguir bem aqui, utilizar esse númerozinho que falta. A gente desce bem aqui, ó. Então, vai ficar 100 dividido para quanto? Para 40. Na nossa tabuadazinha, se eu for fazer, ó, 40 vezes 1, 40, 40 vezes 2, 80, 40 vezes 3, 120. Então, já passou. O número que mais se aproxima é o 80 e eu multipliquei por 2. 40 vezes 2, 80. 80 para chegar em 100 vai faltar quanto? Vai faltar 20. 20 dividido para 40 não dá, né? E nós não temos mais nenhum número aqui para baixar. Então, quando acontecer isso, o que eu faço? Lembram lá que eu falei para vocês? Coloquem o zero bem aqui e passo a vírgula, certo? Então, vai ficar 200 dividido para 40. Então, 200 dividido para 40 vai dar por quanto? Vai dar por 5. 5 vezes 40, 200. Para 200 vai faltar nada, né? Então, a nossa taxa percentual é de quantos por cento? De 12,5%. Beleza? Então, essa seria a resposta da letra A. E dessa forma, vocês vão fazer a letra B e a letra C. Qualquer dúvida, é só chamar que eu estarei aí disponível para vocês responderem qualquer duvidazinha. Eu não vou responder a questão, tá? Que eu já respondi até por demais, tá? Beleza? Tchau, tchau.